A paz de Deus, Deus abençoe por você estar aqui nesse momento para ouvir essa obra que o nosso irmão cooperador conta, obras e maravilhas do nosso Deus. Deus abençoe. Seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus nesta noite por esta oportunidade de estar aqui congregado pelo batismo das águas, a promessa do Espírito Santo. Sou aqui de perto, sou de Santo André, bairro Campestre. Eu sou grato a Deus que ainda esses dias atrás estava deitado na minha cama e o Senhor me trouxe essa congregação, uma obra que o Senhor fez na minha vida aqui. E me lembrei que durante todos esses anos, algumas vezes o Senhor deu de congregar aqui, mas nunca agradeci a Deus por esta parte. E hoje, de uma forma bastante surpresa também, o Senhor preparou de estar aqui. E o Senhor compungiu meu coração, como disse o servo de Deus, com prazer de contar a obra que o Senhor fez, cumprindo a palavra dele na minha vida também. Em rápidas palavras, eu moro em Santo André, mas sou de uma cidade do interior chamada Itapeva. E quando menino, meus pais, quando nasci, os meus pais já eram mais de idade para a época. Meu pai hoje tem 93 anos de idade, a minha mãe o Senhor já levou. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração, e sempre nos ensinou a oração. E eu agradeço a Deus que sou caçula de 5 filhos. Quando tínhamos 7 anos de idade, recebemos a visita de um servo de Deus na nossa casa. A nossa casa era no final da cidade, num bairro bem simples, mas minha mãe tinha sempre o prazer de hospedar. É uma cidade que tem ali regional, hospital, enfim, alguns atributos ali que as cidades pequenas se encaminham para lá. E naquele dia tinha ido um servo de Deus ancião, um saudoso irmão de Apiaí, e ele foi para fazer uma consulta na segunda-feira com o médico, porque ia marcar a cirurgia da sua coluna, tinha um problema sério de coluna. Passando em casa, foi hospedado em casa, depois do santo culto, da janta, fomos orar a Deus. E eu tinha só 7 anos, e quando fomos orar, o Senhor me deu oração pela primeira vez. Eu orei na frente do ancião, sem entendimento, orei na frente do ancião. Quando eu terminei de orar, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas. Outro dia o servo de Deus foi fazer o exame da sua coluna, Deus tinha libertado ele da sua coluna, Sou agradecido a Deus, como disse a minha mãe, sempre foi uma mulher muito firme. Eu tenho uma sobrinha, nós dois temos diferença de 2 meses de idade, e fomos criados juntos pela minha mãe, então como gêmeos nós dois. E numa das vezes que estávamos indo para a escola, nós dois, criança, chutando lata, brincando, eu e ela estudávamos na mesma sala, a minha mãe me entregou uma sacolinha e disse assim: Eduardo, passa na casa da Dona Maria, diz para ela que eu mandei esse presente para ela. Dona Maria era uma senhora já testemunhada alguns anos atrás, e ela sempre estava congregada, mas alguma coisa assim ela não sentia liberta para batizar, então tinha ali uma trava. E naquele dia nós, como sempre, indo para a escola, brincando, abrimos a sacolinha para ver o que tinha dentro, curioso. Minha sobrinha abriu, era um véu que minha mãe tinha mandado para Dona Maria, e colocou de volta ali no saquinho. Quando cheguei na frente da casa da Dona Maria, antes da escola, bati no portão, ela pediu para entrar, estava no tanque, secou a mão, disse: olha, Dona Maria, a mãe mandou para a senhora esse presente. E quando a Dona Maria pegou aquele saquinho de papel assim, tirou de dentro daquela sacolinha, ela viu que dentro tinha mais um saquinho, e era um véu, não era um véu novo, mas era um véu limpinho, minha mãe tinha passado e mandado para ela. E quando na nossa frente assim, ela pegou o véu e desdobrou o véu, uma coisa assim, que precisa crer, eu era criança e lembro disso, de dentro daquele véu saíram 2 borboletas brancas, se beijaram na frente da Dona Maria e voaram. Deus converteu o coração da Dona Maria, no próximo batismo o Senhor chamou ela também. Eu sou agradecido a Deus. Eu tinha 10 anos de idade, tive uma dor muito difícil, uma enfermidade. Lá no interior foi constatado que eu estava com um problema sério nos rins. Um dos meus rins tinha parado, outro rim estava quase parando, uma inflamação muito forte. Fui mandado aqui para São Paulo. Minha irmã, meu cunhado faziam comum aqui nessa congregação, e chegamos aqui naquela semana, feito consulta, que eu me internar, eu no interior com medo de ficar no hospital, e assim então me liberaram para minha irmã ajudasse, cuidasse. Ela era enfermeira e morava aqui na Teodoro Sampaio. E aqui, então, no sábado viemos congregar aqui.
preocupado. Eu tinha só 10 anos, era uma criança. E naquele dia o Senhor mandou a palavra e disse assim: eu sou o Deus que liberta o câncer, eu sou o Deus que troca o coração, eu sou o Deus que liberta o rim, bendito santo é o Senhor. Não tenha medo, não vai ser para a morte, vai ser para nascer o filho da vida em alguém. 1987, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, isto foi num sábado. Terça-feira, meu cunhado pegou eu, a minha mãe, o meu pai, minha sobrinha, e foi dar uma volta em São Paulo, porque nós estávamos aquela ansiedade, aquela preocupação de criança naquele tempo. Lembrou que no Brás talvez tivesse alguma coisa, passou pela igreja, era batismo no Brás, sentamos lá atrás, nunca tinha entrado numa igreja tão grande, glória a Deus, mas naquele dia o Senhor ali acelerou meu coração, saí pelo corredor para me batizar, glória a Jesus. Quando fui subir a escadinha, me pararam porque eu era muito pequeno, aleluia, me trouxeram o saudoso irmão Miguel Espina, estava na ponta do banco, e ele disse, meu cunhado veio correndo, perguntou para ele se, a primeira coisa que perguntou se estudava música, e ele disse, estudo bona. Então ele falou assim, tem a promessa? Tem sim, irmão. Então Deus abençoe, pode ir batizar. Eu fui me batizar, mas a minha mãe não tinha notado que era eu que estava indo batizar. Minha mãe sempre muito firme na doutrina. Então quando eu entrei no tanque, o Senhor me visitava com a linguagem, o Senhor foi visitando a igreja, e a minha mãe notou então que era eu que ia entrar no tanque. Então minha mãe lá atrás daquela igreja, ela disse, Senhor, é o meu filho, eu não queria que ele batizasse criança, Senhor. Depois não permanece, o B.O. fica com a gente, disse minha mãe para o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Saudoso irmão Gerbe estava nas águas, acho que eram os primeiros batismos dele. E ele, quando pôs a mão sobre a minha cabeça, o Senhor tomou ele foi no microfone e disse assim, aquele que Deus ama, Deus guarda desde o ventre da sua mãe. Glória a Jesus, me batizou. Um mês depois eu estava de volta para minha casa, liberto daquela enfermidade. Já fez 36 anos que o amor e a misericórdia de Deus tem me mantido em pé nesta graça maravilhosa. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor fez muitas obras, aleluia, na minha vida, com 29 para 30 anos, eu morando em Campinas, fez uma promessa na minha vida que viraria meu cativeiro, e eu entrei numa igreja e falei, Senhor, 29 anos, solteiro ainda, Senhor, aleluia, não tenho condições de ter uma família, uma casa, e aqui estou eu sozinho, Senhor, nesta cidade, e eu dou graças a Deus que naquele dia o Senhor mandou uma palavra e disse, filho, lembrei-me de ti, daqui 37 dias te dou um sinal, eu vou virar o teu cativeiro. 37 dias recebi um telefonema de alguém da cidade de Santo André, oferecendo uma vaga de emprego, junto daquela vaga pagaria a minha faculdade. Eu dou graças a Deus que o Senhor mudou a minha cidade, mudou meu estado civil, mudou a minha vida espiritual, mudou a minha vida material. Estou glorificando que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Dou graças a Deus, aleluia, que namorando a minha esposa, sempre brincava com ela e dizia, olha, quando nós tivermos filho, casarmos, tivermos filho, aleluia, aleluia, se for menina, meu nome é Eduardo. Eu disse, sim, todo Eduardo quer ter uma Eduarda, eu quero ter uma menina chamada Maria Eduarda. Se for menino, você pode escolher o nome. Brincava com a minha namorada na época, e então o Senhor preparou o nosso casamento. Os anos passaram, hoje temos 16 anos de casado, aleluia, o Senhor não nos permitiu de ter filhos, mas há 5 anos atrás, recebi um telefonema, glória a Jesus, ancião da minha igreja, dizendo que tinha sido orado e confirmado como cooperador de jovens na minha igreja. Glória a Jesus, nunca imaginei isso, nunca procurei isso, nunca fui na reunião de jovens da minha comum congregação, mas dou graças a Deus que, como um sinal de Deus, quando entrei no primeiro culto, que a Irmandade sabendo, aleluia, da notícia, com o meu violino na mão para tocar, no corredor da igreja encontrei uma menininha loirinha, ela pulou no meu pescoço e disse assim, irmão Eduardo, estou tão feliz que o irmão vai ser o nosso cooperador de jovens. Ela tinha 10 anos, fui para o meu banco chorando, aleluia,
Glória a Jesus. Quando sentei no banco, a voz do Senhor falou comigo: filho, como é o nome dela? Eu falei: Senhor, Maria Eduarda. Ele falou: eis aí a tua Maria Eduarda, vou te dar muitos filhos. E eu estou glorificando a Deus que a minha reunião de jovens é bastante infantil e o Senhor tem nos preparado muitas crianças e muitas obras de crianças o Senhor tem feito lá na nossa comum também. Uma das últimas que o Senhor fez, recebemos uma menininha autista na nossa comum com 3 anos de idade. Os pais moravam em Guaianazes, venderam o que tinha, conseguiram um tratamento ali em Santo André, mudaram para lá, trabalham home office, enfim. E na primeira reunião de jovens que chegou aquela menina, aleluia, auxiliar, não sabia direito quem era, entregou o versinho do recitativo para ela, e ela junto com as menininhas no primeiro grupo subiu aqui no púlpito para recitar, glória a Jesus, e o microfone, criança ama microfone, pelo menos os meus lá ama microfone, e o microfone foi parar na mão dessa menininha, e ela ali no recitativo falou umas 3 palavras daquele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando terminou o recitativo, que abriu a liberdade dos testemunhos, a mãe levantou e disse: irmãos, eu peço perdão, nem tenho liberdade para agradecer a Deus, mas eu queria agradecer a Deus. Eu nunca ouvi minha filha falar nenhuma palavra, e hoje eu ouvi ela falar 3 palavras aqui no recitativo. Dou graças a Deus, ainda hoje ela recitou sozinha lá na nossa reunião de jovens. Aleluia, o Senhor está fazendo uma obra linda, aleluia, estamos aqui glorificando a Deus. Sou grato a Deus, irmãos, tantas obras o Senhor tem feito, libertado um menino de 10 anos da depressão, desde os 5 anos de idade, de síndrome de ansiedade generalizado. O Senhor fez uma obra linda com esse menino, hoje já tem 14 anos também, o Senhor fez essa obra, e com uma Maria Eduarda também, uma menininha, aleluia, que tinha alergia ao leite, à proteína do leite, não poderia ficar nem no ambiente aonde fervia o leite, não podia tocar em coisa que tinha leite. Numa das vezes a sua glote fechou e por 10 minutos ela não entrou em óbito. Então a situação era muito difícil, os pais com uma condição financeira muito boa, já tinham tentado tratamento em vários lugares, andavam com uma injeçãozinha de adrenalina na bolsa, porque se ocorresse alguma coisa, aplicava nela e dava tempo de chegar no hospital, aleluia. Um dia, ensinando as crianças a pedir oração na reunião de jovens, aleluia, alguém, a sobrinha dela, a priminha dela, disse assim: olha pela Duda, pela alergia da Duda. Em resumo, irmãos, foi apresentado ela naquela reunião de jovens, e eu dou graças a Deus, o Senhor preparou uma visita lá, um mês depois na casa dela, foram 17 crianças, eu e minha esposa e uma auxiliar de jovens, e naquela visita foi muito lindo. Quando dobramos o joelho para orar, uma daquelas meninas orava e dizia: Senhor, tem misericórdia da Duda, Senhor, ela é uma criança, ela gosta das coisas que as crianças gostam, o maior sonho dela é comer um Kinder Ovo, Senhor, aleluia, e ela não pode comer nada que tem leite, liberta ela, pelo amor do teu nome. Eu dou graças a Deus que aquela menina parou de orar, terminou, o menininho de 12 anos, aleluia, começou a orar e dizer: Senhor, glória a Jesus, tu abriu o mar para Moisés passar, tu tirou Daniel da cova dos leões, e foi dizendo os milagres que Deus fez, e disse: Senhor, troca o sangue da Duda, Senhor, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, irmãos. Terminou aquela reuniãozinha, criança volta a ser criança, correndo, comendo, brincando, aleluia. A mãe se encheu de fé, irmãos, aleluia. Já tinha 4 anos e meio a Duda, aleluia, daquela luta. A mãe tem uma fábrica de bombom, de chocolate famoso. A filha nunca pôde experimentar o chocolate. Ela se encheu de uma fé tão grande, foi falar com o esposo, e o esposo, mais reticente, mais razão, disse: ah, minha esposa, ela vai ficar mais traumatizada, vai que ela não ficou boa ainda, vai ficar mais traumatizada. E o assunto esfriou uns 3 meses, irmãos, aleluia, não teve coragem de testar, ficaram de marcar um exame para fazer com a Duda, e assim, irmãos, acabaram não marcando e nem fazendo. Mas eu dou graças a Deus, uns 3 meses depois, no aniversário, chamaram nós lá, foi 30 crianças nesse dia, aleluia, era aniversário da prima da Duda, aleluia, e o presente que foi pedido para nós era uma reuniãozinha com as crianças lá na casa da Valentina, e fomos lá, e tocou hino, e cantaram, e contaram obra. Na última oração, para resumir, irmãos, aquele menino de 12 anos estava lá, e na oração ele dizia: Senhor, aniversário da Valentina, abençoa ela, dá saúde, dá paz, alegria para ela, mas nós não podemos esquecer da Duda. A Duda está aqui, Senhor, tu abriu o mar para Moisés passar,
troca o sangue da Duda. Glória a Jesus. Isso foi numa quarta-feira, irmãos. O coração encheu de alegria de novo daquela mãe. Na sexta-feira foram na pizzaria e a borda da pizza sempre era da Duda, mas naquele dia a mãe cortou a borda da pizza, pôs um pedaço de mussarela, aleluia, em cima e deu para Maria Eduarda. Ela comeu, não aconteceu nada. Glória a Jesus. No sábado de manhã tomou café na padaria. Quando passou no caixa, pegou um Kinder Ovo, pôs na bolsa. Depois do almoço, aleluia, ligou o celular, gravou um vídeo e me enviou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Entregou o Kinder Ovo para Duda e disse: Duda, come, esse é o presente que a mãe está te dando. Glória a Jesus. Ela abriu o Kinder Ovo, nem ligou para o brinquedinho, tirou a casquinha, aleluia, do chocolate. Quando deu a primeira mordida, disse: mãe, tem gosto de leite. A mãe disse: tem leite, filha, pode comer. Deus libertou a Maria Eduarda por completo. Glória a Jesus, aleluia. Nunca mais teve alergia e o Senhor fez esta grande obra. Glória a Jesus. Depois de uns 6 meses teve algum problema no rim, teve que fazer alguns exames, fez os exames de todas as alergias. Eu não sei precisar exatamente o percentual, mas era algo como 0,007, era o mínimo que poderia ter da alergia ao leite. E a Duda naquele dia no exame deu 0,00007. O Senhor lhe tinha libertado a Maria Eduarda. Então sou agradecido a Deus por estas obras, perdoa o tempo tomado, mas estou feliz de estar aqui nesta noite, agradecendo a Deus. Está aqui o irmão Paulinho, que nós temos grande consideração. Naquela época ainda era jovem, e me lembro que quando ali, logo depois que o Senhor me libertou, aleluia, daquela enfermidade, sentado aqui neste banquinho, eu tinha 11 anos de idade, o Senhor me deu oração, aquela igreja lotada aqui, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, aleluia, que a força não é a mesma, mas o Senhor é o mesmo na nossa vida. Eu sou glorificado a Deus nesta noite, por esta força, por esta alegria. Deus seja louvado. Amém.